Muito boa noite, senhoras, senhores, internautas, todos que nos acompanham pela TV Tradição, neste dia 23 de setembro de 2014, ou que vão nos assistir depois, ao longo da semana, em outra oportunidade. Mas é uma alegria estar falando com todos os internautas. Hoje, neste Proseando com o MTG, que é um espaço para a comunicação entre o movimento tradicionalista gaúcho, a sua administração e as pessoas que têm interesse no tradicionalismo, nós vamos dividir esse espaço em dois momentos. Primeiro momento, nós vamos tratar dos festejos farroupilhas, que foram concluídos no último dia 21. Nós tivemos esse ano um ano atípico, em Porto Alegre especialmente, por conta do acampamento extraordinário realizado durante a Copa do Mundo, que se iniciou lá no dia 12 de junho, se estendeu até 13 de julho, depois nós tivemos um período intermediário, e a montagem do acampamento em Porto Alegre começou dia 16 de agosto, mesma data em que foi acesa a chama crioula em Cruz Alta neste ano. Nós tivemos, portanto, um período muito largo de atividades no acampamento Farroupilha e que envolveram muita gente e nos deram um trabalho muito grande. Mas o mais importante nesse período que nós temos que destacar em Porto Alegre, especialmente a questão da segurança, e no interior do estado, no estado inteiro, o crescimento dos festejos farroupilhas. Em Porto Alegre, nós trabalhamos praticamente 4 meses num parque público, aberto ao público, em que as pessoas têm acesso à bebida, usam facas, se estiverem pilchados, ou seja, tem condições são ingredientes que podem facilitar dificuldades na área da segurança, e mesmo assim não tivemos nenhum episódio grave que merecesse registro ou destaque. Não tivemos sérios problemas, as coisas andaram muitíssimo bem. Nós temos que registrar o orgulho de termos realizado em Porto Alegre provavelmente o evento popular mais longo da sua história, 4 meses, envolvendo mais de 1 milhão de pessoas. Só neste acampamento Farroupilha nós tivemos 1 milhão de pessoas, mas se contarmos todo o período, eu acredito que nós chegamos próximo de 1.300.000 pessoas. Não tivemos problemas por conta do quê? Primeiro, a presença muito importante da Brigada Militar, a presença muito importante da Polícia Civil, uma vigilância, uma zeladoria de empresa privada que teve uma boa atuação, que cumpriu a sua finalidade, e um sistema de gestão do espaço Parque Maurício Sirotsky Sobrinho muito rigoroso. Houve inclusive algumas pessoas que aqui e ali se queixaram do rigor com que nós conduzimos aquele espaço, mas era necessário que o fizéssemos, pois não fora assim, nós não teríamos o controle. Então, o controle foi conseguido, foi alcançado muito pela rigidez do cumprimento das regras. Nada excepcional, nada fora do que foi combinado. E como diz o gaúcho, o que é combinado não é caro, né? Sendo combinado, é barato. E as regras foram combinadas, a comissão da Semana Farroupilha agiu bem, sem problema. No interior do estado, nós tivemos um aumento significativo nos últimos anos das festividades farroupilhas.
Eu tive a oportunidade de comparecer a 42 municípios neste período de 1º de setembro até o dia 20 de setembro, e em todos esses municípios havia atividades, uns mais, uns menos. Alguns municípios me surpreenderam de forma muito significativa. Eu vou citar aqui 2 fatos, 2 municípios, sem desmerecer os demais, evidentemente, que realmente fizeram trabalhos destacados e que merecem, assim, um registro. Tá? Primeiro, o município de Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul fixou um parque numa área pública, e um parque que fica, inclusive, uma espécie de parque temático, e realizou um acampamento belíssimo e que merece destaque. Então, parabéns a Sapucaia do Sul pela sua atividade. E segundo, o município de Tenente Portela, lá na 20ª região tradicionalista, lá no noroeste do estado, também um acampamento farroupilha realizado no centro da cidade, numa praça, com mais de 50 galpões no entorno da praça voltados para dentro, onde aconteceram eventos a semana inteira, atividades, apresentações, envolvimento em escolas, envolvimento da comunidade. Destaco esses 2 lugares porque nos 2 nós vamos ter um fenômeno que também vale para os outros, mas nesses 2 me parece que ficaram bem característicos, que é a comunidade se envolvendo, a comunidade participando, não só os tradicionalistas, porque a Semana Farroupilha, os festejos farroupilhas, eles são para os tradicionalistas um momento importante, mas a participação da comunidade tem que se fazer presente, e só assim é que vale, só assim é que realmente nós temos um ganho. Por quê? Porque é um momento especial da sociedade gauchesca, e quando eu falo sociedade gauchesca, eu falo de todo o Rio Grande do Sul, e dos seus centros de tradições, das suas manifestações mais típicas, mas também é um momento importante da comunidade sul-rio-grandense, inclusive daquelas pessoas que não são tradicionalistas e sequer desejam ser, e não tem problema nenhum quanto a isso, mas elas se manifestam, elas se realizam na manifestação de apego, de apreço, de carinho pela nossa terra, pelas nossas coisas. Eu dizia, durante esse período, em várias oportunidades, que parece que renasceu o ensinamento de Leon Tolstói, que diz: se queres ser universal, cante a tua aldeia. Portanto, comemorar nos festejos farroupilhas é cantar a nossa aldeia, e isso é muito interessante. Então, queria aqui publicamente fazer um agradecimento especial a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para esse crescimento, para o engrandecimento dos festejos farroupilhas, para que nós pudéssemos todos nos orgulharmos do período que realizamos. A registrar 2 episódios lamentáveis que não são culpa de ninguém especificamente, mas que nos entristece. O primeiro, a perda do coordenador da Semana Farroupilha da cidade de Erechim, nosso amigo e conselheiro Zulmir Sotoriva, e uma morte que aconteceu com um cavalariano na cidade de Caçapava do Sul, num acidente de trânsito. Fora isso, nada que a gente deva registrar como fatos entristecedores. Então, esse agradecimento faço a todos, em Porto Alegre, a cada equipe de trabalho, a cada integrante da comissão, seja da primeira região, da Fundação Cultural Gaúcha, da administração do MTG, todos indistintamente merecem os nossos cumprimentos. Segundo motivo, o segundo assunto do dia de hoje é um assunto que requer algumas explicações. Por quê? Porque há uma exploração indevida, e eu diria que até descabida, de um setor específico da mídia
em cima de uma atividade que não é uma atividade das melhores, mas é necessária, do Departamento de Narradores do MTG. O que é o Departamento de Narradores do MTG? Lá nos anos 99, 2000, 2001, havia um debate sobre a questão dos narradores que eram teatinos e a qualificação não era aquela que nós desejávamos. E os narradores desejavam, queriam, pleiteavam que houvesse uma organização e que eles pudessem se constituir num grupo de pessoas que pudessem trocar experiência e crescer juntos. Pois em 2001 foi criado o Departamento de Narradores do Movimento Tradicionalista Gaúcho, constituído de tradicionalistas que desejaram fazer parte desse departamento. O departamento criou o seu regimento interno e propôs ao Conselho Diretor uma reserva de mercado, ou seja, as entidades tradicionalistas filiadas ao MTG, que realizam rodeios, que realizam festas campeiras, e são em torno de 600 entidades que fazem isso, pois essas entidades só poderiam contratar narradores credenciados pelo MTG. Ou seja, este mercado ficou reservado para os narradores credenciados. Em contrapartida, estes narradores credenciados se comprometiam a somente narrar eventos do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho. E, por uma questão de história, uma questão de relacionamento, também os eventos das associações de criadores de cavalos, tá? Do cavalo crioulo, do cavalo manga larga, dos diversas raças de cavalos. Então, os narradores podem narrar uma e outra, entidades filiadas e narradores. Muito bem. Isso funcionou muitíssimo bem, por um largo tempo. Nós tivemos alguns episódios ao longo desse tempo em que narradores foram narrar eventos de entidades não filiadas e sofreram alguma sanção por isso, e entidades filiadas que contrataram narradores não filiados e também sofreram sanções por conta disso. Está no regulamento geral do MTG, está no regimento interno do Departamento de Narradores. Repito, esta foi uma proposta dos narradores, não foi uma imposição do presidente do MTG ou do conselho diretor. Muito bem. Estes narradores, recentemente, alguns deles, evidente, alguns deles, em torno de 12 narradores, 12, 13, por aí, de um total de 170 narradores credenciados pelo departamento, resolveram narrar eventos de entidade não filiada. Alguns eventos, foram 2 ou 3 eventos que aconteceram ao longo do ano. O diretor do departamento de narradores, a diretoria do departamento, o conselho do departamento, agiu de acordo com o que manda o regimento interno, instaurou um procedimento de verificação, constatou a irregularidade, chamou os narradores, deu todas as oportunidades para eles se justificarem, se manifestarem e assim por diante. Alguns se manifestaram, outros não se manifestaram. E há aproximadamente 60 dias atrás, os narradores foram julgados. Por quem? Pela diretoria do Departamento de Narradores, que é eleita pelos narradores, só o diretor que é indicado pela diretoria e é um narrador, é de dentro do quadro que é escolhido o diretor da área, e o conselho do Departamento de Narradores, que é eleito pelos narradores. Ou seja, os próprios narradores é que escolhem quem dirige. E essas pessoas se reuniram, julgaram à luz do regulamento e aplicaram as punições que entendiam necessárias.
12 narradores foram punidos. 12. Com suspensão do direito de narrar por um determinado período. 4 desses narradores resolveram apresentar recurso contra a punição. Ao apresentar recurso, suspende a punição. E o recurso vai ser apreciado pela Assembleia Geral de Narradores. Repito, o recurso é julgado pela Assembleia Geral dos Narradores. E se trata de um procedimento administrativo, exclusivo do MTG, que está previsto, que está regulado e que se refere à pessoa do narrador e ao seu procedimento. Portanto, é um procedimento do campo ético. Tá? Esse julgamento aconteceu hoje, do recurso dos 4 que recorreram. Os outros cumpriram suas punições de 90 dias, as punições estão vencendo, estão terminando, já terminaram agora, e eles já estão voltando a trabalhar normalmente, tranquilo, sem problemas, acataram e cumpriram. 4 deles resolveram recorrer, direito de recorrer. Hoje, o Conselho dos Narradores, a diretoria, reunido com todos os narradores, com a Assembleia Geral dos Narradores, analisou os recursos, alterou algumas coisas, teve algumas alterações, alguma redução, quem tinha uma pena de 180 dias, baixou para 90, teve um caso que uma penalização o cumprimento foi postergado por uma necessidade momentânea, problema do departamento. A diretoria do MTG não entra nesse mérito. Não entra nesse mérito. Portanto, qualquer exploração desse assunto na mídia, especialmente por um setor da mídia, é uma exploração que nós respeitamos, que nós até entendemos, não conseguimos, na verdade, entender as razões dessa exploração, que, diga-se de passagem, acaba prejudicando os narradores. Essa exploração indevida, a participação, aqueles narradores que às vezes acham que vão ser beneficiados porque ficam mandando informações, denunciando isso, mandando aquilo, prejudicando os colegas e prejudicando o sistema do movimento, eles acabam se prejudicando. Na hora que eles precisarem, não será um jornalista, outro que vai garantir a vida deles. Não será. Não será. Tá? O movimento tradicionalista gaúcho é feito de voluntários, que voluntariamente, que de uma forma espontânea participam das atividades. Aqueles narradores que eventualmente entenderem que o sistema do movimento não é adequado, não tem problema. Podem deixar de fazer parte do departamento e podem narrar as atividades que quiserem, desde que não seja das entidades filiadas ao movimento, porque as entidades filiadas ao movimento vão cumprir o regulamento. Então, esse esclarecimento eu queria fazer, para deixar bem claro que toda essa questão, toda essa polêmica que está se criando, especialmente nas redes sociais, ela não tem nada de especial, é uma coisa interna, é uma coisa do movimento tradicionalista gaúcho. Tá? O que acontece na comissão de ética da OAB, o que acontece na comissão de ética do Conselho Regional de Medicina, o que acontece internamente numa empresa, não diz respeito aos demais. O problema lá dos médicos diz respeito aos médicos. Eles devem se resolver. Tá? O problema dos narradores diz respeito aos narradores, eles devem se resolver. Me parece que é isso, e aí estamos conversados.
Para finalizar, desejamos que este final do mês de setembro seja bom. Está chegando a primavera, estamos nos preparando para as últimas 2 interregionais do Enarte e para o Fegadam, que trataremos com detalhes a partir da próxima terça-feira. O Festival Gaúcho de Danças, que vai ocorrer 18 e 19 de outubro, na cidade de Caxias do Sul, promete ser uma atividade bonita, uma atividade legal, uma atividade em que todos terão oportunidade de participar. Muito boa noite. Hoje sem o mate, porque ficou mais tarde, porque agora já é a hora da janta. Pedimos desculpas por termos iniciado mais tarde esse nosso programa, Proseando com o MTG. Saúde e paz a todos os internautas que nos acompanharam até aqui.